O vídeo de hoje traz um tópico muito comum na visão de quem quer comprar uma TV. Por causa do alto custo de uma TV aqui no Brasil, eu encontro sempre muitos comentários de vocês querendo saber sobre a durabilidade daquela TV, daquela marca. Será que a gente tem como mensurar isso? Sendo assim, aproveitando a chegada de mais uma fabricante de TV aqui no Brasil, a Hisense, que é uma gigante lá fora, eu decidi fazer uma pesquisa e conversar com vários técnicos em eletrônicas especializadas e algumas autorizadas para tentar entender quais são os defeitos mais recorrentes nas TVs hoje. O que pode causá-los? Existe uma marca que apresente mais defeito? E até fiz uma pesquisa com amigos que moram lá na Austrália e Portugal para entender melhor como é que são os defeitos das marcas de televisão lá, como é que age a garantia nesses países. E aqui no Brasil, qual a melhor solução que a gente pode encontrar para evitar dor de cabeça depois que acaba a garantia? Esse vídeo é muito bom, gente, então vem comigo e vamos debater sobre esse assunto. Caros amigos, entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo, André Vandoni aqui com vocês para mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu primeiro deixar uma coisa bem clara aqui. Esse vídeo não é para denegrir nem falar mal de nenhuma marca de TV. A gente sabe que aparelhos eletrônicos são suscetíveis a dar problema, então a ideia aqui é a gente entender o que pode estar acontecendo para hoje, de uma certa forma, muitos acharem que as TVs não têm mais uma durabilidade como em anos passados. E sim, a cada ano, mais TVs são lançadas, o mercado de TVs é bilionário no mundo todo, cada marca tenta atrair o seu público chamando a atenção numa tecnologia, num aprimoramento, numa qualidade diferenciada, num design específico, num produto mais focado para um tipo de classe e outro para um tipo de classe que possa pagar mais. E dito isso, o que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos são televisões realmente que entregam alta performance de qualidade de imagem, recursos premiums, mas também sofrendo com alguns problemas mais sérios que podem levar a uma curta vida útil. Vale lembrar, meus amigos, que TV é considerado um bem durável igual uma máquina de lavar roupa, uma geladeira, um fogão. E mesmo todo ano, novos modelos sendo lançados, ainda assim a ideia de durabilidade precisa ser um fator inegociável na hora de uma grande fabricante de televisão colocar à venda a sua linha de televisão, seja ela modelo de entrada, intermediário ou as linhas mais premium. Sabemos que, como qualquer equipamento eletrônico, é passível de dar defeito com o tempo de uso, mas o que a gente tem visto recentemente é que os problemas apresentados pelas televisões hoje já dão quando está dentro da garantia que aqui no Brasil cobre por um ano, mas muitas das vezes ela acontece logo assim que termina a garantia. E quando você faz uma pesquisa na internet, não é difícil você encontrar que o defeito é o que já aconteceu com uma outra pessoa praticamente no mesmo período. Muitos acham até que isso possa ser um vício oculto implantado pela própria fabricante, levando a uma obsolescência programada, forçando a você a comprar uma nova televisão no ano seguinte. Falando um pouco sobre a minha experiência, eu sempre fui entusiasta de imagem e som, e mesmo ganhando muito pouco, eu sempre busquei comprar um aparelho que entregasse um diferencial, entendeu? E hoje, vocês sabem, eu recebo várias TVs aqui no canal para fazer vídeo, análise. A cada uma televisão traz um diferencial que me impressiona e eu chamo a atenção de vocês para isso, mas sempre vejo aqui nos comentários de vocês uma pergunta clássica: e a durabilidade? Quanto tempo dura essa televisão? Infelizmente, não é possível mensurar isso, e eu descobri isso conversando com vários técnicos de eletrônicas especializadas, entendeu? E isso vai depender muito da sua usabilidade e do aparelho que você comprou, mas tem alguns outros fatores que vocês vão ver aqui no vídeo que também podem ser das fabricantes de televisão. E essa preocupação que eu vejo hoje com vocês sobre a durabilidade de uma televisão não parecia ser uma preocupação no passado, pelo menos 10 anos para trás, entendeu? O que eu vejo hoje é que comprar uma televisão, como qualquer outro aparelho eletrônico, pode ser uma loteria para algumas pessoas. No passado, tirando as TVs da CCE, quem lembra dessa marca? Era uma televisão que já tinha até no slogan dela CCE, começou comprando errado. A gente tinha outras marcas aqui como a Sony, a Toshiba, a Panasonic, a Philips, a Gradiente, né? Que eram marcas que eram muito comuns e que passavam então para quem comprava aquelas TVs a ideia de uma TV muito boa, durável, com qualidade de imagem. Eu mesmo trouxe um vídeo aqui para o canal quando eu fui na casa do seu Agostinho. Ele tem duas TVs da Sony, uma com mais de 11 anos, uma TV de Sony 3D Full HD que funciona e nunca deu defeito até hoje, e uma com mais de 13 anos que inclusive fica na área de lazer da casa dele. E muitos acreditam que com a chegada aí da Samsung e LG, duas coreanas no mercado brasileiro, contribuíram então para fabricar TV que não tem uma durabilidade. Eu não concordo muito com isso, porque voltando àquela ideia de até uns 10 anos atrás, as TVs tinham uma durabilidade, vocês vão ver aqui até um dos motivos do porquê TVs mais antigas duram mais do que as de hoje.
E eu vejo ainda comentários de vocês que vocês têm aí TVs de LG, da Samsung, que tem aí mais de 5, 6, 7, 8 anos e continuam funcionando. Eu mesmo, vocês estão vendo aí agora a imagem, essa foi minha primeira TV Samsung 4K que eu comprei aqui para minha casa. Eu comprei ela em 2016 de saldão, na loja do Ponto Frio. Esse é o modelo UJ6500. Hoje eu passei ela para um amigo, ela tá funcionando até hoje, nunca deu defeito. E eu comprei ela de saldão num shopping aqui do Rio, ou seja, é aquela televisão que ficava ligado o dia inteiro, todos os dias da semana. E olha aí, a televisão funcionando até hoje perfeitamente, nunca deu defeito. Essa foi minha primeira TV 4K Samsung lançada em 2016, olha só. Mas eu tenho sempre prestado atenção no mercado, como eu gosto muito dessa ideia de televisão e a evolução que cada fabricante traz, e eu percebi que depois de 2018 a gente já não tem mais um padrão de durabilidade como era no passado de uma TV lançada aqui no Brasil. Pelo menos essa é a minha visão, tá, gente? Eu percebo que logo dentro do primeiro ano ela já pode apresentar defeito, mas certamente quando acaba a garantia, 1, 2, 3, 4, às vezes 6 meses depois, a televisão apresenta um defeito. E a gente sabe que hoje TV, quando apresenta defeito, já é logo condenado à tela, e o preço de uma tela é o preço de uma TV nova. Voltando aqui ao meu caso, eu tenho aqui a OLED CX da LG, foi uma TV OLED lançada aqui no Brasil em 2020, eu comprei ela em 2021, agora em 2024 ela vai estar completando 3 anos, e a minha tem mais de 3.300 horas de duração e nunca deu defeito até agora, graças a Deus. Também eu não uso muito, eu sempre trabalhei fora e hoje ela está aqui no meu quarto e eu acabo utilizando ela sempre mais na hora de dormir para assistir alguma coisa. Às vezes sim, final de semana eu fico ali também jogando um pouquinho de videogame, mas boa parte do uso eu acabo usando a minha sala dedicada de cinema quando eu vou assistir filmes lá e até algumas vezes jogo videogame nessa sala. Ou seja, o uso da televisão, como eu moro sozinho, é realmente mais limitado aqui em casa, diferente da casa de muitas pessoas que pegam a televisão, liga de manhã cedo e ela só vai desligar praticamente, ou nem desliga, né? Vira dias ligada, porque precisa manter aí uma companhia, pessoas que têm criança em casa. E isso vocês vão ver aqui nas minhas conversas com o pessoal das eletrônicas, que isso também é um fator que eleva mais o risco da televisão dar defeito precoce. E nesse bate-papo que eu tive com os técnicos, alguns fatores podem contribuir para TVs de hoje apresentarem defeito muito precocemente. O primeiro aqui é o tempo de uso. Como eu falei anteriormente, muitas famílias hoje ligam a TV de manhã e só vão desligar ela de madrugada. Acabou que depois da pandemia, muitas pessoas trabalhando de casa precisam de uma companhia e a TV acaba sendo aquela vozinha falando lá no canto da sala, sendo uma companhia para muitas pessoas. E hoje também, como uma forma de distrair a criançada, a televisão fica ligada aí o dia inteiro para deixar as crianças quietas e deixar os pais fazerem suas atividades, principalmente pais hoje que trabalham dentro de casa, né? Outro fator interessante é a temperatura ambiente, que também pode contribuir para um aquecimento acima do sustentado pela televisão, podendo causar deterioramento de peças, olha só. Isso vem do fato de que, na corrida dos fabricantes de sempre trazer uma inovação diferenciada na televisão, principalmente com modelos cada vez mais finos, como vendendo isso como uma ideia de estética bonita para sua sala, alguns modelos podem não entregar um sistema de respiração adequado. Outro ponto que eu descobri também, o processador de imagem da televisão pode ser também um grande vilão. Por quê, gente? Como vocês sabem hoje, toda TV Smart tem um processador, tem um cérebro principal que vai cuidar ali do aprimoramento da imagem, colocar ali o recurso diferenciado que a fabricante promete para você, trabalhar ali nível de brilho, de luminância com os padrões HDR, e esse processador colocado ali na placa, geralmente, quem trabalha com informática sabe que o processador é uma peça que ela esquenta muito quando ela é usada. E quando você tem uma televisão que entra nas funções smart, principalmente se você colocar nesses modos de inteligência artificial, ele puxa muito do processador para trabalhar todas as nuances, tudo que a televisão tinha que entregar ali. Isso também pode causar um aquecimento daquela placa, daquela área da televisão. E como eu falei, as construções cada vez mais finas, não há um sistema de ventilação adequado para expandir aí esse calor. A gente sabe que a fonte da televisão também é interna, ou seja, isso pode trazer então um aquecimento excessivo e a intensidade de iluminação que também é colocada ali pelo painel, inclusive quando a gente vai trabalhar com conteúdos em HDR, isso tudo pode forçar mais os componentes e reduzir cada vez mais o tempo de uso de uma TV. A gente nem precisa comentar sobre os surtos elétricos vindo da rede direto para os seus aparelhos ligados aí na tomada, né? Isso também em algumas áreas do Brasil é com frequência e, segundo as eletrônicas que eu conversei,
isso é um dos fatores que mais chega lá de problema de televisão, que é a televisão em curto devido a um surto de energia. Hoje aqui no Brasil nós temos 3 tecnologias de retroiluminação de painel de TV. Primeiro é a LED, que pode ter uma fita de LED na parte de baixo ou na parte superior e junto com os outros filtros o painel gera então a iluminação para clarear todo o painel e assim produzir a imagem. Temos também as novas TVs baseadas na tecnologia de mini LED, que ainda são LEDs, mas trazem então uma tecnologia de diminuição desses LEDs e expandindo eles por trás de toda a televisão para trabalhar melhor as zonas de iluminação do que é claro e escuro. E as TVs de OLED baseadas então em diodos orgânicos que se autoiluminam. Eu acabei descobrindo, conversando com esse pessoal, meus amigos, que as TVs baseadas em LCD eram aquelas TVs mais antigas, de 10 anos para trás. Essas TVs trazem uma durabilidade melhor e até uma manutenção mais fácil e barata nos seus painéis. Talvez seja por isso, meus amigos, que alguns de vocês ainda têm TVs com mais de 8 anos que ainda perduram sem nenhum defeito aparente na tela. Veja o exemplo dessa TV da Sharp que eu encontrei numa eletrônica que eu fui conversar. Essa TV da linha Acos de 80 polegadas, lançada ali por volta de 2012, tem mais de 12 anos e continua perfeita. E naquela ideia de vender a TV cada vez mais fina, as réguas de LED hoje são colocadas junto ao acrílico que faz parte das camadas da TV e com o aquecimento natural dos LEDs pode fazer com que o acrílico derreta, dependendo do tempo de uso que a sua televisão fica ligada, vindo assim a provocar a queima de um LED. E o diferencial entre uma TV e outra está no componente IC-COF, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Quanto maior o número, melhor o controle do sistema de aquecimento da TV. E suscetível a isso, a gente tem aí outros defeitos, como por exemplo, a característica de linhas aparecer na vertical ou na horizontal, que podem ser aí causados pelo deslocamento das películas polarizadas, ou mesmo o cabo flat. Outro problema também pode ser dead pixel, ou seja, o pixel morto que vai apagando gradualmente pontos na tela. E isso pode acontecer tanto nas TVs de LED, LCD, como também nas TVs OLED. Vocês que acompanham meu canal faz tempo, viram que nos últimos 2 anos para cá, o foco de cada fabricante é vender televisão com mais brilho. Ou seja, é 1000 nits, é 2000 nits, é 5000 nits, até as OLEDs entraram nessa jogada e a partir de 2023 a gente viu aí que tanto a Samsung com seus painéis top de linha QD OLED e a LG também com a linha G3 da linha Gallery oferecem hoje um nível de brilho que nunca foi visto nesse painel de tecnologia de diodo que se autoilumina, que a gente sabe que como eles se autoiluminam, eles se desgastam muito mais rápido e houve sempre um cuidado das fabricantes de TV OLED em manter a durabilidade do painel por anos seguindo, porque eles são consumidos com mais frequência se comparado aí com as telas de LED LCD. E o que contribuiu para essa corrida de todas as fabricantes querendo vender TVs com cada vez mais nível de brilho? Os padrões de HDR que a gente tem, o HDR10, o HDR10 Plus, o Dolby Vision. Esses padrões de HDR, quem tem TV 4K em casa, já perceberam que quando você assiste um conteúdo em HDR, você entra nas configurações de imagem, a televisão elevou o nível de luminância do painel para 100, para o máximo, porque é o que demanda esse sistema para tirar o contraste ali, para tirar a nitidez, para tirar os detalhes apresentados pela obra gravada em HDR. Hoje, praticamente todos os conteúdos que a gente tem aí no serviço de streaming e até consoles de videogame entregam jogos ou filmes e séries masterizados aí em HDR, ou seja, cada vez mais o pico de luminância da TV é usado por mais horas consecutivas a gente assistindo filmes ou jogando videogame. Isso contribui então para aqueles fatores que eu falei anteriormente, a temperatura da sua sala, a televisão sendo forçada a um pico de brilho no máximo, os LEDs também colocados à prova o tempo inteiro, entendeu? Mas algumas televisões hoje oferecem um modo eco de imagem, onde ela limita o nível de brilho e mesmo você assistindo conteúdos em HDR, a televisão não vai atingir o pico de brilho máximo exigido por aquele padrão. É claro que aí você distorce a ideia do HDR e pode perder ali o visual deslumbrante e os diferenciais daquela imagem trabalhada, masterizada naquele padrão HDR. Mas isso pode ser um diferencial para você também ajudar a sua TV a ter uma longevidade melhor, não forçando ela nos conteúdos, colocando ela com nível de brilho no máximo. E ao final, o que eu acabei descobrindo é que boa parte dos defeitos pode ser reparado nas telas de LED, mas para isso precisa de um maquinário específico, que é uma máquina que solda essa tela, os componentes dessa tela, que custa muito caro. É por isso que a gente vê que quando a nossa televisão começa a dar problema na imagem e a gente leva para uma eletrônica,
mesmo dentro ou fora da garantia, logo a eletrônica condena a tela e exige a troca de uma tela nova, porque para as eletrônicas, além do maquinário, ela precisa também ter um pessoal especializado com curso com esse tipo de solda no painel, senão ele danifica e aí ele vai ficar num prejuízo muito grande. Por isso que acaba sempre eles dizendo que a gente tem que o defeito foi na tela e precisa trocar o painel. Só que a gente sabe que a troca do painel é o preço de uma televisão nova. E aí não compensa, né? E aí o fator final é claro que para atender essa demanda de cada vez vender mais TVs, ter TVs seletas para tipos de público, aquele que não pode pagar muito caro, aquele que já pode pagar intermediário e aquele que tem dinheiro para gastar e quer o melhor da imagem que uma televisão possa proporcionar, a gente vê que o componente usado em cada linha de televisão também é um fator fundamental para sua durabilidade. Eu mostrei ali a ideia do IC-COF, né, que é esse componentezinho que vocês viram ali, que quanto mais a televisão tem, segundo as eletrônicas que eu conversei, melhor ela tem como controlar a temperatura ali entre o painel, a tela, as películas polarizadoras, os filtros que tem na televisão e você tem uma TV que pode ficar ligada e ter uma durabilidade maior. Vocês estão vendo aí que também tem a possibilidade de usar réguas de LED feitas de alumínio, que dissipam melhor o calor, e essa com esse outro material que não é alumínio e que condensa mais e que pode levar a mais defeito. Ou seja, a qualidade do material usada pelo fabricante é determinante também para a durabilidade de uma TV. E aí a gente vê que a gente tem marcas bem mais baratinhas, tem as marcas intermediárias, tem as marcas conhecidas como Samsung, TCL, LG, a Philips aqui no Brasil, né? Agora a volta da Toshiba, né? E tem as linhas como, por exemplo, TVs da AOC, TVs da Philco, TVs da Aiwa também aqui no Brasil. Então isso vai variar do produtor, das peças usadas e também do seu uso na casa para identificar quanto pode durar uma TV. E lá fora em outros países, como é que fica a ideia da durabilidade dessas televisões, marcas como Hisense, TCL, Samsung, LG, como é que é lá fora? E a garantia? Bom, eu conversei com dois amigos meus, um é o Augusto, mandar um salve para ele mora na Austrália há anos, e quando eu comentei que a Hisense ia chegar aqui no Brasil, ele falou que gosta muito. Lá na casa dele, boa parte dos aparelhos dele é da marca da Hisense, a televisão inclusive dele é da Hisense, né? E aí eu perguntei, poxa, mas como é que é a durabilidade dessa marca aí? Como é que é a durabilidade no geral da televisão? Como é que trabalha isso fabricante de TV, quando uma TV dá problema, como é que é a ideia de garantia? E o Augusto, vocês estão vendo aí na tela, ele mandou até uma ideia aí de termos de garantia de uma marca de televisão, onde lá na Austrália é 3 anos de garantia, né? Ele também comentou que, na termo de durabilidade, na opinião dele, a Hisense que ele tem, que não é um modelo top, é boa, né, como ele trabalha fora com a esposa dele, usa pouco a televisão, nunca teve problema, mas também comentou que lá o custo de compra de televisão é muito barato. Então, quando uma televisão dá problema e ela está fora desses 3 anos de garantia, geralmente as pessoas jogam fora e compram outra. Aqui no Brasil já o assunto é outro, né? Porque a nossa garantia é limitada a 1 ano e geralmente quando dá problema na televisão, ela dá logo após que acaba a garantia e o preço de uma televisão é muito caro para a gente poder simplesmente jogar fora e comprar outra. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? E eu aproveitei e conversei com o João, que é o português de Portugal, mora lá em Portugal, é inscrito aqui do canal, mandar um salve para ele. E pedi para ele também me explicar como é que é aí a ideia de garantia, como é que quando dá defeito, quais são os defeitos que dão em TV aí. E ele comentou que lá em Portugal as fabricantes de televisão dão garantia de 2 anos. Ele explicou mais ou menos a básica da ideia que o Augusto tinha comentado da Austrália. Como o custo de vida lá é diferente do Brasil, a boa parte das TVs não custam muito cara, principalmente como marcas como TCL e Hisense, entendeu? E costumam-se, quando acaba a garantia, se a televisão der problema, eles acabam jogando fora e comprando uma nova. Bom, e qual a solução para o brasileiro que quer comprar uma televisão, seja de entrada, intermediária ou uma top, gastar mais dinheiro comprando uma top, né? E como é que ele vai evitar dor de cabeça a passar aí o primeiro ano de garantia oficial dado pelo Brasil aí, pelas fabricantes? A dica aqui é a garantia estendida, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu mesmo já fui beneficiado com a garantia estendida, eu já comentei num vídeo aqui do passado que quando eu pude comprar minha primeira grande geladeira, foi uma Brastemp, eu escolhi logo a marca da Brastemp, e sem muita condição, porque a geladeira foi cara na época, eu acabei quase não colocando a garantia estendida, acabou que um amigo meu me deu a garantia, não, coloca a garantia estendida que eu vou pagar a diferença dela nas parcelas para você, e foi o que me salvou, porque exatamente um dia depois que acabou a garantia, a minha geladeira deu um defeito
na parte de congelamento dela. Agora imagina se eu não tenho a garantia estendida. Agora imagina quanto eu poderia ter gastado para consertar uma geladeira, talvez que na época eu não tivesse o dinheiro na mão para poder consertar, ia ficar sem geladeira, mas o que me salvou foi a garantia estendida, que esse meu amigo Vitor, mandar um salve para ele, me indicou a colocar, ajudou ali, na verdade, até pagou a garantia estendida, e eu liguei na época para a garantia estendida, eles vieram, trocaram a peça sem custo nenhum adicional. Bem, a minha geladeira está viva até hoje. Então, a garantia estendida pode salvar. E eu posso pegar exemplos práticos. Teve um inscrito aqui, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que ele tinha uma televisão QLED de 65 polegadas, que ele comprou essa TV e colocou mais 2 anos de garantia estendida, ou seja, 3 no total. E exatamente com 3 anos, essa televisão começou a apresentar uma faixa de listra na horizontal e ele acionou a cobertura ali, então, da fabricante da época, né? A fabricante disse que o reparo teria que ser trocado a tela e o preço da tela era o valor da TV, né? Só que, como ele tinha garantia estendida, ele acionou a garantia estendida e o que ele recebeu? Uma televisão nova da garantia estendida. Ele acabou também escolhendo uma outra QLED, também no tamanho de 65 polegadas. E o comentário mais recente aqui é de um inscrito aqui do canal que comprou uma OLED por indicação aqui dos meus vídeos, né? Mas ele colocou garantia estendida, esse foi o diferencial, porque com 2 anos e meio de uso, a televisão começou a aparecer umas manchinhas pretas nas bordas, tá? E ele acionou, então, a fabricante e o reparo, a troca da tela. Mas aí vem a surpresa. Mesmo a televisão dele tendo dentro do prazo de 5 anos, ou seja, isso faz parte da lei do consumidor, que até 5 anos você tem que ter peça de reposição, segundo ele, a fabricante disse que não tinha tela para trocar essa TV. Ou seja, nesse caso ele acionou a garantia estendida e a garantia estendida mandou uma televisão nova OLED para ele, até o modelo mais recente, de 2023. Para concluir esse vídeo, meus amigos, o que eu descobri é que não existe uma fabricante específica que dê mais defeito que a outra. Na verdade, a fabricante que vende mais TV, ela vai ter mais TV suscetível a dar problema porque ela vende mais, beleza? E no geral, os defeitos mais comuns é realmente a tela, pode ser, no caso de uma TV de LED, uma fita de LED que algum LED deve ter dado problema. Vocês viram aí que hoje a colocação do LED encostado aí nesses painéis de acrílico, nos painéis polarizadores, é muito coladinha. Isso não aconteceu nas TVs de LCD, o que provoca muito mais o aquecimento da placa, do LED, e pode, derretendo esse acrílico, causar problema no LED, o que acaba com a tela da televisão. E como eu comentei aqui, dependendo do reparo dessa tela de LED, você precisa de um maquinário específico, pessoas treinadas para trabalhar com esse maquinário de solda precisa para trabalhar o deslocamento desses LEDs e colocar de volta um por um no local, o que é inviável para a maioria das eletrônicas, então passa o reparo para ser a troca da tela, e a troca da tela é o valor de uma televisão. Então a dica aqui é sempre coloque garantia estendida, evite dor de cabeça depois que acaba a garantia, porque assim você pelo menos tem uma segurança a mais, beleza? Então comenta aqui agora o que vocês acharam desse vídeo. Também comenta aqui se você comprou uma TV recente e ela deu problema e qual foi o problema, tá? Aqui eu vou seguindo fazendo os testes nos vídeos. Em nenhum momento eu tô querendo colocar medo em vocês de não comprar uma TV, até porque a gente precisa de uma televisão para assistir filmes, para jogar videogame. Isso é um produto indispensável na casa, para assistir um repórter, nem tudo. Então, TV é um bem durável, necessário na residência da gente, que está evoluindo e que isso é muito legal, mas que a gente precisa realmente sempre escolher uma televisão com um padrão de construção melhorzinho. Evite comprar televisões de marcas que a gente não conhece, que chegaram aqui no Brasil. Lá fora isso acontece também. O Augusto disse que na Austrália tem milhões de marcas de televisão que ele nunca ouviu falar, mas lá eles acabam sempre investindo numa Sony, numa Samsung, numa LG, numa TCL, numa Hisense, que para eles lá são as marcas que estão mais em contexto, né? E o custo de vida deles são melhores. Então, se caso depois de 3 anos essa televisão vinha a dar problema, para eles valeu a pena, eles compram uma outra lá, porque é barato TV lá, pro custo dele é diferente aqui do Brasil, tá? Mas eu vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Foi um vídeo bem importante, então compartilha para mais pessoas conhecerem meu trabalho. E muito obrigado pelo carinho e apoio e até o próximo vídeo. Tchau, gente!